hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da oração do Pai Nosso. Então, só relembrando para você que todo mestre apresentava um estilo de oração para que os seus seguidores, no caso os seus discípulos, pudessem compreender a lógica e a cosmovisão do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Quando o Senhor Jesus Cristo, então, nós falamos na semana passada que ele, então, vai se dirigir a Deus Pai Nosso, e nós apresentamos, então, um Pai de muitas pessoas, que esse Pai era nosso, e isso pode mudar todo o nosso pensamento, isso pode, então, nos levar a pensar que se a gente vai fazer uma oração e a gente está se dirigindo a essa pessoa, certamente outra pessoa também que compreenda Deus como Pai também vai fazer orações. E nesta compreensão a gente pode então seguir o nosso entendimento e continuar nessa oração. Então é muito importante que você entenda que você não é a única pessoa, mas que então, sendo essa pessoa, tem um Deus que é Pai. Meu Pai, seu Pai, o Pai de muitas pessoas. E aí então ele segue: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Esse primeiro momento, esta oração, ela é dirigida exclusivamente a Deus, exclusivamente ao Pai. E tudo que ele está falando está relacionado inteiramente à pessoa de Deus, a pessoa do Pai. E quando ele fala assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou reconhecer que Deus é santo? Como é que eu vou entender que Deus é santo? Então, se eu já estou dirigindo a minha palavra a Ele, significa que eu reconheço. Porque se eu estou falando que todos reconheçam que o teu nome é santo, ou santificado seja o teu nome, significa que eu já compreendo isso. Mas como é que isso vai se manifestar? Por que eu vou falar isso? Primeiro, porque tem que ser um desejo meu. Eu preciso desejar que Deus seja santificado, que Deus seja reconhecido como santo. E depois, então, ele precisa sair deste lugar de desejo para um lugar de ação. Porque como é que isso vai acontecer? Como é que Deus vai ser santificado pelo outro? O outro que talvez não o reconheça. Então, ele vai reconhecer isso através de alguém que reconhece Deus, e neste caso somos nós. Então, se eu quero que Deus seja santificado, que Deus seja reconhecido como santo, é necessário então que eu expresse que Ele é santo, porque de uma outra forma, como é que Ele vai saber? Como é que Ele vai reconhecer isso? Onde Ele vai ver isso? Se não for através de você, se não for através da sua pessoa, se não for através da sua experiência, do jeito como você fala, do jeito como então você se comunica, você se relaciona. Então não tem outro jeito. Se você ler no Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo vai fazer uma oração e ela é bem importante para nós. Entenda que o Senhor Jesus Cristo está orando, falando com o Pai, e ele diz então nos versos que se seguem: depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa, pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo que enviaste ao mundo. Eu revelei ao mundo a tua natureza gloriosa. Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim que Ele foi a pessoa que revelou o Pai. E Ele vai dizer aos seus discípulos: olha, vocês vão ser os meus seguidores, façam essas coisas que eu fiz e façam coisas maiores ainda.
ensinando a guardar todas as coisas que eu disse para vocês. Então, se tem uma forma da gente fazer com que as pessoas reconheçam que Deus é santo, em primeiro lugar é eu reconhecer que Deus é santo, e em segundo lugar é eu agir de tal forma que as pessoas saibam que Deus é santo. Então, esta oração é uma reflexão de como é que eu estou agindo, de como é que eu estou pensando, de como é que estão sendo as minhas atitudes. Será que o jeito como eu falo, será que o jeito como eu me relaciono com as pessoas, será que a forma que eu estou vivendo, ela demonstra que Deus é santo? E isso você pode pensar sobre as suas palavras, sobre os seus sentimentos, sobre toda a forma que você vive. Então, olha como é importante essa oração. E eu gostaria que você estivesse pensando sobre isso. E a segunda parte que ele vai dizer venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Então, novamente nós vamos pensar sobre isso, que primeiro eu tenho que desejar esse reino, né? Então me parece que quando ele fala assim, olha, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu, me parece que no céu tem um jeito que as coisas acontecem lá que ainda não se consumou aqui, que ainda não está claro aqui. O jeito como as coisas acontecem lá, aqui ainda é diferente. Mas eu desejo tanto que isso aconteça, eu quero tanto que isso aconteça, que então eu vou fazer alguma coisa. Então nós saímos daquele lugar de não só pessoas que oram a Deus, só que estendem as mãos a Deus, que só pedem coisas a Deus, mas eu sou uma pessoa que eu desejo que Deus reine aqui, neste lugar, a começar em mim. E vai se estendendo para todas as outras pessoas que eu conheço, à medida de que elas vão apreciando esse estilo de vida, essa forma como eu vivo. Então, a oração do Pai Nosso, ela começa a mudar a forma como a gente pensa, como a gente sente e como nós agimos. Então, ela é dirigida ao Pai, mas ela tem que se tornar uma grande reflexão, ela não pode ser de qualquer jeito. O Senhor Jesus Cristo, ele vai falar nesta oração de João 17, no verso 4, ele falou, eu revelei no mundo a tua natureza, e agora que sabem tudo o que tens dado vem de ti, no verso 7, pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste e eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. E tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Olha, o jeito como eu estou, ele se revela nos nossos relacionamentos. Então não é só um jeito de viver, mas um jeito de se relacionar. Então eu vou perceber que Deus está sendo santificado, que o reino de Deus está sendo de alguma forma manifesto aqui, quando então os meus relacionamentos produzem isto. E isto é maravilhoso, isto é bastante comprometedor. Eu diria o seguinte, que nós somos os militantes de Deus aqui na Terra. Nós estamos lutando, desejando a presença de Deus aqui na Terra. E isto é muito, mas muito importante nessa oração. Então eu gostaria de encerrar esse momento perguntando a você, e aí? Como é que está a sua forma de agir? O jeito como você fala, santifica Deus. As pessoas gostam do jeito como você fala e as pessoas gostam do jeito como você se relaciona com as outras. Quando você se relaciona com as outras pessoas, você manifesta o reino de Deus. Aquele que é feito lá no céu, que você sabe que lá é santidade, todos eles glorificando a Deus. É isso que eles estão vendo em você? É isso que eles estão percebendo em você? Então, é desta forma que hoje eu queria deixar essa palavra para você. Quando nós oramos a Deus e quando o Senhor Jesus Cristo está ensinando a oração do Pai Nosso, Ele está dizendo o seguinte, olha,
é necessário um comprometimento que tem que começar por você. E esse comprometimento é com Deus, com o nosso Pai, de revelar. É como se a gente tivesse nós temos o nosso nome, né? Eu, por exemplo, me chamo Tânia da Silva Muniz e o Silva veio da minha mãe e o Muniz do meu pai. Então eu tenho características da minha mãe. Então esse meu nome ele manifesta um pouco da minha mãe e o nome Muniz também manifesta um pouco do meu pai. Então é isto, é o nome que nós levamos, discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer saber como é que se faz isso? Então a minha primeira dica é: comece a olhar Jesus, comece a olhar as atitudes de Jesus, aquilo que está na palavra de Deus, e comece então a desejar ser como Ele. E aí então você começa nesta oração tornar isto óbvio, claro e sobretudo real na tua vida